Ansiedade. Todo mundo já sentiu, certo? Mas e se eu te dissesse que existem vários tipos diferentes de ansiedade, cada um com seus próprios sinais, desafios e formas de agir silenciosamente na sua vida? Pois é, nem toda ansiedade é igual, e entender isso pode ser o primeiro passo para reconquistar seu equilíbrio emocional. Muita gente convive anos com sintomas sem nem perceber que está lidando com algo mais específico. E hoje, você vai descobrir como reconhecer esses tipos e, principalmente, o que fazer para não ser refém deles. Preparado para se entender melhor e assumir o controle da sua mente? Então vem comigo. 1. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG. O transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, é como carregar um peso nos ombros que ninguém vê. É aquela preocupação constante com coisas do dia a dia, trabalho, saúde, dinheiro, até coisas pequenas, como um atraso no trânsito. A cabeça não desliga, mesmo sem um motivo real para tanta tensão. Parece que o cérebro vive numa montanha-russa de e se acontecer. Resultado: o corpo vive em alerta e a mente, exausta. Quem sofre de TAG sente o coração acelerar à toa, a respiração encurtar e até dores físicas como dores no peito ou tensão muscular. E muitas vezes, nem entende de onde vem tudo isso. Imagine tentar relaxar no sofá e, de repente, seu coração disparar sem motivo aparente. É desesperador. E pior, muita gente acaba acreditando que é só estresse e não busca ajuda, o que só prolonga o sofrimento. O tratamento para TAG envolve psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento, exercícios físicos e, em alguns casos, medicamentos também ajudam muito. O importante é entender que não é fraqueza sentir ansiedade, é uma reação química do cérebro que pode e deve ser tratada. E, acredite, viver sem esse nó no peito é possível e transformador. 2. Transtorno do pânico. O transtorno do pânico é aquele visitante indesejado que chega sem avisar e faz um estrago. Um ataque de pânico pode parecer, para quem sente, um ataque cardíaco. O coração dispara, falta ar, as mãos tremem, a boca seca. É como se o corpo gritasse: estamos em perigo, mesmo que não haja ameaça real. E o medo do próximo ataque vira um fantasma que persegue o dia inteiro. Depois de alguns episódios, a pessoa começa a evitar lugares, situações e até conversas que acha que podem desencadear outra crise. Já pensou deixar de ir a uma festa, viajar ou até ir ao mercado por medo de passar mal? Essa é a realidade de quem convive com o pânico. O pior é que o medo do medo se torna o maior inimigo, criando um ciclo difícil de quebrar. O tratamento combina psicoterapia, técnicas de respiração e relaxamento e, em alguns casos, medicamentos que estabilizam o sistema nervoso. Um detalhe importante: quanto mais cedo buscar ajuda, melhor. O pânico não define quem você é, e aprender a dominar o medo é uma das maiores vitórias que você pode conquistar. Se você já se identificou até aqui, continue comigo. O próximo tipo de ansiedade pode te surpreender ainda mais e trazer respostas que você nem imaginava. 3. Transtorno de ansiedade social. O transtorno de ansiedade social vai além da timidez. Imagine sentir um frio na barriga só de pensar em falar em público, conhecer gente nova ou até pedir comida no restaurante. A preocupação é tão intensa que a pessoa se sente como se estivesse sob holofotes, esperando ser julgada ou humilhada a qualquer momento. É viver com o coração na mão diante de situações que, para outros, parecem simples. Muitos tentam disfarçar com sorrisos tímidos ou evitando qualquer tipo de exposição. Mas por dentro, a luta é pesada: suores, tremores, gagueira, mente em branco. Com o tempo, esse medo pode isolar a pessoa, prejudicar a vida social e até afetar oportunidades profissionais. E o pior, muitas vezes, quem sofre nem sabe que tem um transtorno real, acha que é apenas tímido demais. A boa notícia é que existem caminhos para vencer esse medo.
A terapia cognitivo-comportamental é a estrela aqui, ajudando a reprogramar padrões de pensamento e comportamento. Praticar pequenas exposições graduais também faz maravilhas. Você não precisa virar o rei da festa, mas pode viver sem o peso esmagador do medo social. 4. Transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. O TOC é muitas vezes mal compreendido. Não se trata apenas de gostar de tudo limpo ou organizado. É uma batalha mental onde pensamentos intrusivos, indesejados e angustiantes invadem a mente sem permissão. Para aliviar a ansiedade causada por esses pensamentos, a pessoa sente necessidade de realizar rituais. Lavar as mãos várias vezes, conferir portas, repetir palavras mentalmente. Parece estranho para quem vê de fora, mas para quem vive isso, é uma tentativa de sobreviver ao caos interno. Imagine sentir que, se você não lavar as mãos 7 vezes seguidas, algo terrível vai acontecer com alguém que ama. Parece absurdo, pois é esse tipo de terror silencioso que o TOC cria. E por vergonha ou medo de julgamento, muita gente esconde seus rituais e sofre em silêncio. O TOC não é uma questão de mania, é um transtorno sério que merece atenção. A terapia, principalmente exposição com prevenção de resposta, é uma das abordagens mais eficazes. Associar isso a medicamentos, em casos moderados ou graves, também pode trazer alívio. O importante é entender, o TOC pode ser controlado, e viver com liberdade mental é um direito que você pode, e deve, conquistar. 5. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. O transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, é como se o corpo e a mente ficassem presos em um looping de sobrevivência após um evento traumático. Seja um acidente, uma violência, uma perda ou qualquer situação extrema, a pessoa continua revivendo o trauma como se estivesse acontecendo de novo. Pesadelos, flashbacks, hipervigilância e reações físicas intensas são apenas alguns dos sintomas que invadem a rotina sem aviso. Quem vive com TEPT muitas vezes evita lugares, pessoas ou situações que tragam qualquer lembrança do trauma. Imagine sentir o coração disparar só de ouvir um barulho alto que lembra o momento do trauma. A pessoa pode se sentir desconectada da própria vida, como se estivesse anestesiada emocionalmente. E o pior, ainda carrega a culpa de não conseguir seguir em frente, sem entender que o cérebro apenas tenta protegê-la. A terapia focada em trauma, como o EMDR e terapia de exposição, são ferramentas poderosas. Medicamentos também podem ser utilizados para estabilizar o emocional. O mais importante é lembrar: o trauma faz parte da história, mas não precisa ser o final dela. 6. Fobias específicas. Todo mundo tem algum medo, certo? Mas nas fobias específicas, o medo é tão desproporcional que se torna incapacitante. Pode ser de altura, de voar, de insetos, de agulhas, e o corpo reage como se estivesse diante de um leão faminto. Só de pensar em entrar num elevador, por exemplo, a pessoa sente o frio na barriga e o suor nas mãos. E mesmo sabendo que o perigo é mínimo, a sensação de ameaça é real. Para evitar o desconforto, muitos deixam de fazer atividades importantes, como viajar, cuidar da saúde ou participar de eventos. O problema é que a vida vai ficando cada vez mais limitada. Sentir-se prisioneiro de um medo é extremamente doloroso e totalmente injusto. Reconhecer que é uma fobia e não apenas frescura já é o primeiro passo para vencer. A terapia de exposição é extremamente eficaz para tratar fobias. A ideia é enfrentar o medo em doses pequenas, no seu tempo, até que o cérebro perceba que não há perigo real. E com paciência e persistência, o que antes causava pânico vira só uma lembrança distante. 7. Ansiedade de separação. A ansiedade de separação é comum em crianças, mas também atinge adultos. Imagine sentir um nó na garganta só de pensar em ficar longe de quem você ama. A pessoa sente uma angústia enorme, medo de que algo ruim aconteça ou de que seja abandonada.
Isso pode gerar comportamentos de apego excessivo, ligações constantes ou crises de choro só pela ideia da distância. Com o tempo, a vida da pessoa começa a girar em torno do medo da perda, prejudicando relacionamentos, trabalho e autoestima. Já pensou cancelar uma viagem ou perder uma oportunidade profissional só porque não consegue se afastar de alguém? A ansiedade de separação rouba a autonomia e planta insegurança em cada decisão. A terapia, especialmente a cognitivo-comportamental, ajuda a trabalhar a segurança interna e a autoconfiança. Às vezes, medicamentos podem ser indicados para aliviar os sintomas mais intensos. Lembre-se, amar alguém é saudável, mas viver refém do medo não é. E você merece viver seus vínculos de maneira leve e segura. Viu só como a ansiedade pode ter muitas caras diferentes? Entender qual tipo mais se parece com o que você sente é como acender uma luz em meio ao caos. E a partir desse conhecimento, fica muito mais fácil buscar a ajuda certa e construir uma vida mais leve e equilibrada. Então me conta aqui nos comentários. Você se identificou com algum desses tipos de ansiedade? Ou conhece alguém que poderia se beneficiar dessas informações? Vou adorar saber. E não esquece de deixar seu like se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Até o próximo vídeo!